Jesus disse: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você pode ler isso em João 3. É uma conversa de Jesus com Nicodemos. Tem uma outra fala de Jesus muito conhecida que você pode ler em Lucas, capítulo 9, do verso 23 ao 26, quando ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Olha só, você já parou para pensar em algum momento por que é que Jesus disse: pegue a sua cruz? Primeiro ele fala: negue-se a si mesmo. Aí depois ele diz: pegue a sua cruz. Eu vou te explicar agora por quê. Eu acho interessante. Porque naquela época, nós sabemos, existia a sentença de morte de cruz. Então, as pessoas que elas iam ali para a área onde acontecia a execução das sentenças, quando elas viam uma pessoa vindo carregando a cruz, elas já imediatamente identificavam: ali vem um sentenciado à morte. Aquele dali vai morrer hoje e morte de cruz. Então, eu penso, né, e eu também já tive uma visão um pouco distorcida a respeito dessa fala de Jesus, que quando ele fala sobre o carregue a sua cruz, né, ele está nos lembrando, está mais uma vez reafirmando a sentença de morte que tem que ser decretada sobre a vida de quem deseja ser um discípulo dele, entrar no reino de Deus, entrar no reino dos céus. A sentença de morte para este mundo, para o pecado, para a carne. Tem uma outra fala de Jesus muito interessante também, que eu particularmente amo, que você pode ler em João, capítulo 12, verso 24, quando ele diz que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar lá só. Mas se ele morrer, ele vai frutificar. Um grão, quando ele cai na terra, ele precisa passar por um processo de transformação. É uma espécie de morte para que ele possa germinar e frutificar. E Jesus disse também o que está escrito em Mateus, capítulo 16, verso 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, gente, olha como é interessante. Jesus fala sobre perder a vida. Sentença de morte. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Ele fala sobre arrependimento. A mensagem que ele deixa é uma mensagem de arrependimento. Ele diz lá: se vocês não se arrependerem, todos estarão perdidos. É esta mensagem que ele prega e é esta a mensagem que ele deixa para ser anunciada. Arrependei-vos, eis que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então, como posso eu pensar, acreditar que essa teologia da moda, da hipergraça, do Jesus não quer nada de mim, eu não preciso fazer nada, ele já fez tudo, tá tudo beleza, tá tudo certo. Sim, vamos ajustar as coisas aqui. Jesus já fez tudo. Ele conquistou por nós na cruz algo que seria impossível para nós, para fazermos por nossas próprias forças e por nosso próprio senso de justiça e de santificação. Ele conquistou para nós na cruz perdão, salvação, redenção, acesso a Deus. Conquistou para nós na cruz, conforme está escrito, toda sorte de bênçãos espirituais. Sim, ele fez e ele fez sozinho. Sim, é pela graça. E não foi de graça. Requereu de Jesus um grande sacrifício, uma grande jornada de obediência. Conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, 19.
Jesus nos comprou com alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? É pela graça, mas não foi de graça. Então, gente, vamos ter cuidado com o que a gente acredita e com o que a gente canta e como a gente vive, achando que está indo para o céu. Porque vou dar só um exemplo aqui de uma música muito famosa que se canta muito ultimamente. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Jesus quer a sua vida, o seu viver. Ele disse que quem quiser ir após ele tem que negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Carregar a cruz é uma sentença de morte. Morte para este mundo e para o pecado. Cuidado com o que você está acreditando e como você está vivendo. Porque quando a gente aceita, quando a gente se reconhece pecador e aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, está escrito que o Santo Espírito dele vem morar no nosso espírito. Você pode ver Romanos 8, versos 16 e 18, que diz assim, ó, o Espírito, com letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E como o próprio Jesus disse, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito de Deus vem morar no nosso espírito. Vivemos um renascimento espiritual, mas continuamos a viver aqui neste mundo com esta carne corrompida que se inclinará, que insistirá em se inclinar para o pecado, para as obras da carne, para as concupiscências. E não tem isso de que Jesus já fez tudo e eu não preciso fazer nada. Sim, eu preciso mortificar a minha carne. Ter Jesus como Senhor e Salvador, caminhar, fazer uma jornada de discipulado, de redenção, vai requerer de nós, sim, vai requerer de nós muito, vai requerer a morte da nossa carne. Isso é guerra, isso é luta interna, isso é luta entre carne e espírito. Isso é caminhada de discipulado, seguindo o nosso Senhor, Mestre, Salvador, Jesus Cristo. O resto é mentira. Falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos profetas, cego guiando cego, todos cairão no buraco. É isso, gente. Não existe a gente se encontrar com Jesus, verdadeiramente entregar o nosso viver a Ele, ao senhorio, ao domínio dele, ao poder da palavra de Deus e tudo continuar do mesmo jeito. Não existe. Porque até quando você vai estudar a essência, a raiz da palavra arrependimento, que era a mensagem de Jesus e a mensagem que ele deixou para pregar, envolve uma mudança de mente, Ele fala sobre morte, ele nos convida para uma jornada de mortificação da carne. Está escrito, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está escrito, olha só, 1 Pedro 1,14 diz assim, ó, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que vocês tinham antes. As paixões mundanas que vocês tinham antes, vocês não podem mais se amoldar a ela. Vocês se amoldavam a essas paixões humanas e mundanas quando vocês viviam na ignorância. Tá lá 1 Pedro 1,14. Está escrito que aquele que é nascido de Deus não ama o mundo, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está escrito, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Jesus nos convida para um discipulado, uma caminhada de morte, de mortificação da carne, de renúncia, de sacrifício, de separação.
Olha, está escrito que nós somos sacerdócio real, nação eleita, povo santo, separado, sacerdotes. Está escrito que através de Jesus, Deus nos constituiu sacerdotes. Então não existe isso, gente. Eu não sei que Bíblia é essa que essas pessoas estão lendo para continuar vivendo uma vida amoldada, ajustada aos padrões deste mundo. Mas sabe o que acontece? A nossa carne, ela não cede facilmente. O nosso eu não vai negar-se facilmente. Vai insistir, vai persistir, vai resistir. Por isso vai existir este conflito interno entre o espírito e a carne. Como o apóstolo Paulo, ele relata, ele dá o seu testemunho. Romanos 7, ele fala do seu conflito interno entre o espírito e a carne, o homem interior. E ele dá isso enquanto testemunho, porque o apóstolo Paulo, ele foi digamos assim, um judeu praticante, digamos assim. E ele obedecia rigorosamente a lei. E ele dá o seu testemunho enquanto o anseio de uma pessoa que tentava se justificar ali pela lei, né? Mas no capítulo seguinte, ele dá a solução, a salvação, né? Por isso que sim, é verdade, Jesus fez tudo por nós na cruz. Ele conquistou isso por nós na cruz. Nos oferece graça, mas não foi de graça. Aí o apóstolo Paulo vai e diz lá na sequência: mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Em Jesus eu tenho justificação. Em Jesus não há condenação para a minha vida se eu ando segundo o Espírito. Se eu ando segundo a carne, as condenações continuam lá. Inclusive, o nosso inimigo, que anda ao nosso derredor buscando uma oportunidade para nos tragar e nos devorar, vai vir todos os dias com essas acusações, né? Para, bater na nossa mente, no nosso coração. Todo dia vai vir com essas acusações contra nós. Quando andamos segundo a carne. Ele vai fazer isso também quando estamos buscando andar segundo o Espírito. Mas quando estamos andando segundo o Espírito, nós vamos falar: saia daqui. Isso é pecado, isso foi pecado confessado, arrependido. Jesus já me justificou. Saia daqui, acusador. Mas quando as acusações vêm, a gente olha pra gente mesmo e fala: pior que é verdade, esse cão tá falando a verdade. Eu realmente estou andando segundo a carne. Essas acusações continuam sobre a minha vida. E tá escrito, gente: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então é guerra, é conflito, entendeu? Um conflito entre o espírito, que como Jesus disse, está pronto, e entre a carne, que vai insistir, que vai persistir, que vai continuar se inclinando às coisas deste mundo e às satisfações imediatas. O que eu não posso é aceitar, me amoldar, porque a Bíblia me adverte que eu não tenho que me amoldar às paixões que eu tinha antes, no tempo da ignorância. Eu tenho que viver este processo de combate, de resistência, de mortificação. Pela graça, por Jesus, o Espírito Santo, né? Ele vai nos ajudando, ele vai nos direcionando, ele vai nos mostrando. Sim, o Espírito Santo nos conduz nessa jornada e ele faz isso através do poder da palavra de Deus. Porque Deus, ele não vai negar a si mesmo, não vai negar um atributo em detrimento de outro. Por exemplo, Deus, ele é o autor da sua palavra e ele vela para cumprir
à sua palavra. Ele se mantém fiel ao que ele disse, ao que ele instruiu, ao que ele orientou. E tem muita gente que se diz guiado pelo Espírito Santo, se diz profeta, ou se diz sei lá o quê, que é guiado, que tem intimidade com o Espírito Santo, vivendo e ensinando coisas que vão de encontro à palavra de Deus, que vão de encontro a princípios, valores, previamente estabelecidos por Deus, claramente estabelecidos por Deus. Então não tem como ser o Espírito Santo. Por isso que precisamos retornar à verdade genuína das Escrituras. O cristão hoje não conhece as Escrituras e está escrito que nós precisamos estar prontos, preparados a qualquer tempo para explicarmos as razões da nossa fé, para explicarmos a respeito em que é que a gente acredita, entendeu? E porque não conhecemos as Escrituras, somos facilmente enganados, como está escrito também, andamos como meninos levados como vento por toda força de doutrina. Então não adianta dizer que tem intimidade com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que está falando, se vai de encontro ao que já está esclarecido e previamente determinado na palavra de Deus. E isso em vários aspectos, gente. A palavra de Deus, conforme está escrito lá na carta a Timóteo, ela é pronta para ensinar, corrigir, exortar, educar, para que o homem de Deus seja aperfeiçoado para toda boa obra. Para toda boa obra. Então não é sobre questão, porque, nossa, se você fala hoje em dia sobre o pecado, sobre mortificação da carne, sobre corrigir, sobre consertar, aí já vão dizer, não, mas isso sim que está corrompendo a graça, porque Jesus já fez tudo. Gente, isso sabe o que é que reflete? Uma geração que não quer ter compromisso com Deus, não quer ter compromisso com a palavra de Deus, não quer ser discipulado, não quer ser instruído, não quer ser corrigido, não quer ter o seu erro confrontado. Mas não podemos nos calar, não podemos ser cegos, guiando cego ou sendo guiado por cego. Precisamos retornar à verdade genuína das Escrituras, e a Escritura confronta o nosso pecado. A Escritura nos adverte a todo tempo sobre arrependimento, sobre santificação, sobre mortificação da carne. E não, isso não é feito na nossa força. Isso não é legalismo, nós temos o Espírito Santo. O Senhor nos convida para uma jornada. Se o Senhor nos chama para um renascimento no Espírito, nós entendemos claramente que isso envolve um processo. É um renascer, uma nova vida, é um processo, é uma caminhada, a gente vai aprendendo. O Senhor vai nos ensinando, vai nos advertindo, vai nos corrigindo e nós vamos amadurecendo. E à medida que nós vamos amadurecendo, o Senhor vai mudando também a forma como nos tratar, porque vamos aprendendo, Ele vai dando outras direções. Mas o que a gente não pode perder de vista é que a palavra não mudou. Continua sendo uma jornada de mortificação da carne, uma jornada de renascimento no Espírito, uma jornada de discipulado, uma jornada de senhorio, tendo como um Senhor um ser inexplicavelmente santo, glorioso, poderoso, gente. E sem santificação não conheceremos a este Senhor. Precisamos entender que temos que estar prontos para sermos corrigidos, advertidos, confrontados, ensinados. Precisamos ser pessoas ensináveis. Existe, inclusive, uma imagem corrompida, distorcida a respeito da própria pessoa de Jesus. Gente, Jesus, ele falou sobre o inferno, falou sobre condenação, e Jesus falou também sobre obras da carne. Vejam lá Marcos, capítulo 7, 21 a 22. Jesus disse, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E ele vai citar alguns desses maus desígnios que procedem de onde? De dentro de nós, da nossa carne, né? Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucuras.
ele nos advertiu a respeito disso. E o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, menciona novamente as obras da carne. E o texto do apóstolo Paulo, é um dos textos mais conhecidos a respeito disso, da questão das obras da carne, é Gálatas 5, né? Que ele começa Gálatas 5 dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, mas não useis da liberdade para dar vazão à carne. Não useis da liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz para dar vazão à carne. Ele adverte mais uma vez a respeito disso, de que devemos andar no espírito e não na carne, porque quem anda na carne, da carne colherá a corrupção. E aí, quero comentar com vocês agora aqui, citar algumas questões das obras da carne. Porque quando se fala em obras da carne, gente, se vê muito as questões sexuais, digamos assim. Se fala como se só fosse isso. E não é só isso, gente. Não é só isso. É uma área muito importante e muito específica, né, para o cristão tratar, corrigir, amoldar, não as paixões do mundo, mas de acordo com a palavra de Deus. Inclusive, hoje em dia, pela graça e pela misericórdia, o Senhor tem levantado homens e mulheres que tinham uma vida, né, amoldado a esse tipo de paixões e de inclinações e que estão vivendo o seu processo de renúncia e de santificação e estão testemunhando sobre isso, pregando, ensinando, instruindo, inclusive nas redes sociais. Eu tenho visto várias pessoas fazendo esse trabalho, acho um trabalho muito interessante. Vejo muitas pessoas fazendo esse trabalho com muita sinceridade, porque eles estão dando a sua própria vida como testemunho, né? E é uma jornada, não é uma jornada fácil você viver a mortificação da sua carne nessa área, nesse aspecto. Mas não é só sobre isso, porque muita gente também acontece da pessoa se maquiar de santidade. E se maqueia de santidade e levanta o dedo para estar apontando o outro. Não é sobre isso, precisamos entender, em primeiro lugar, que a carne que precisa ser mortificada é a nossa, a nossa. A nossa luta externa não é contra a carne e o sangue do nosso irmão, conforme está lá em Efésios. Você pode voltar no vídeo anterior e ver. A nossa luta externa é contra principados e potestades agindo, né, nas regiões celestiais. O nosso irmão, a gente não fica apontando, condenando, não. A gente exorta, ama, encoraja, edifica, se faz exemplo, busca em Deus expressar através de nossas vidas o mesmo amor misericordioso que Ele nos deu e expressar essa misericórdia para com o nosso irmão. Se a gente avançou em uma área específica das nossas vidas, não é para estar apontando o dedo para quem ainda não avançou, ainda não entendeu isso, é para abraçar com amor, acolher, advertir, exortar, encorajar, ajudando um ao outro, certo? Se for para apontar pecado, tem que ser assim, o que está em mim, eu preciso mortificar a minha carne, o meu irmão, eu exorto, eu advirto, eu encorajo, eu animo, eu amo, eu expresso misericórdia, eu mostro o caminho, em primeiro lugar, com a minha vida, com a minha jornada, com a minha caminhada e, consequentemente, também com as minhas palavras. Para que esse vídeo não fique muito grande, que depois eu tô pensando em fazer um vídeo só para falar, enquanto mulher, né, da minha jornada, da minha caminhada. Mas enfim, eu quero citar algumas coisas que a gente vê muito forte no nosso meio e que a gente precisa ter muito cuidado, porque são obras da carne e nós precisamos andar no espírito. Nós precisamos renunciar a essas obras pelo bem do nosso processo de santificação, porque sem santificação não veremos o Senhor, né? Ciúmes, discórdias, divisões, dissensões, invejas. Então temos que ter muito cuidado com como nós estamos, por onde a gente passa, o que é que a gente deixa? Divisões, maledicências, dissensões, facções, invejas, ciúmes, iras. Temos que ter muito cuidado. Misericórdia, Senhor, de nós. Nos ajuda. Precisamos sim, como está escrito, analise-se o homem a si mesmo, mas sobretudo Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau.
Senhor, vem, me ajuda, me corrige, me exorta, me edifica, me mostra, me ajuda, me instrui. Pede o Espírito Santo para nos incomodar em muitas áreas, em muitos aspectos da minha vida. Eu falo assim, Espírito Santo, me incomoda, me mostra, porque às vezes a gente não se toca. A gente não se toca, a gente não se enxerga. E a gente precisa que o Espírito Santo faça com que a gente se enxergue, né? Me ilumina, Senhor, traz a tua luz sobre mim, me mostra, me exorta, me instrui, me edifica. A gente precisa fazer isso, ó, com a gente mesmo, né? Tem que ter cuidado com essa coisa desse dedo apontado para o outro. Porque esse dedo, assim, apontado para o outro, para ferir, para matar, isso vai muitas vezes refletir, não misericórdia, exortação. Pode refletir também obra da carne de ira, obra da carne de maledicência, né? Obra da carne. E tá escrito, gente, que da mesma boca procede bênção e maldição, né? Que nós semeamos com o nosso falar. O que temos semeado com o nosso falar na vida do outro, nos nossos relacionamentos? Palavras de vida, de acolhimento, de exortação, porque como eu já disse, nós precisamos ser ensináveis, né? Não é você ver o irmão ali, ó, caminhando para cair no precipício e não fazer nada, mas é como fazer, é como abordar, é como acolher, é como exortar, para que não seja uma maledicência, entendeu? Um apontar o dedo que vai empurrar a pessoa para o precipício. É isso, gente. Vamos todos nós ter cuidado, né, com que tipo de influência nós estamos recebendo. E mais importante, vamos levar uma vida de oração, de jejum, de leitura, de meditação na palavra, buscar conhecer a palavra de Deus, ser dominado pela palavra de Deus, transformado, regenerado pelo poder da palavra de Deus, que nos exorta, nos edifica, nos instrui, nos educa. E vamos estar atentos a essa luta interna entre o nosso espírito e a nossa carne, entendendo que é uma jornada, é um processo, é uma caminhada de renúncia, de sacrifício, de mortificação, de dizer não ao que vem da carne, porque de Deus não se zomba, e quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia no espírito, do espírito, alcançará a vida eterna. Que Deus te abençoe.